Viagem na CBN, com Edson Rui. Depois do episódio do que comer e o que evitar antes de pegar um voo, hoje a gente fala sobre as idas ao banheiro. Edson Rui, que tarefa que te deram, hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É tarefa ingrata, né? Mas é necessário, né, Fernanda? Não tem jeito. Um voo de 10, 12, 15 horas, ou mesmo um voo mais curto de 2, 3 horas, a gente tem que ir ao banheiro. Então, nada melhor do que um homem mais viajado do Espírito Santo para dizer qual é a hora certa. Mas tem outras regrinhas também, tá, Fernanda? Não só a ida ao banheiro. Então, assim, vamos começar com a ida ao banheiro? Vamos. Primeiro, durante decolagem e aproximação para pouso, completamente proibido. Eu já vi situação, por exemplo, da dor no coração. Um pai com a criança, o avião pousando e com a criança correndo ao banheiro, indo ao banheiro. E a comissária era num voo da Emirates, era um voo de Delhi para Dubai. Ela fazia ele voltar. Ele levantava, ele fazia ele voltar. Bom, a criança, obviamente, fez no colo do pai. Não teve jeito. Então, com a criança, é algo a se preocupar um pouquinho mais. Principalmente a criança que não usa fralda, uma criança que já é um pouquinho mais grandinha. Então, os pais têm que ficar atentos, porque as crianças, elas querem o banheiro na hora que dá vontade. Quero. Mas aí, se tiver na hora de aterrissar, principalmente, decolar não, que você está ali amarradinho, mas aterrissar não tem jeito, vai fazer na cadeira, porque é completamente proibido. E os comissários, não sei se os nossos ouvintes que viajam, eles reparam, os comissários travam as portas do banheiro na decolagem e na aterrissagem, então mesmo que você vá, você não consegue abrir não, e normalmente o comissário líder avisa que os banheiros estão fechados a partir daquele momento. Então, assim, o momento ideal é depois da decolagem. Depois que o avião ganhou altitude, esse é o melhor momento, principalmente nos voos longos. Então, aí já está na altitude, agora tem que ficar atento, porque muitas pessoas querem ir ao toalete e se programam para ir nesses horários. Então, o ideal é você ficar atento. Apagou o cinto de segurança, o aviso de apertar cintos, esse é o horário ideal, porque enquanto as pessoas estão pensando ainda, se você tiver que ir, já vá. Então, vai logo antes e resolve o seu problema. Eu tenho uma técnica que eu uso antes da decolagem, tá, Fernanda? Qual é? Quando o avião está embarcado, então as pessoas estão sentadas, mas o avião ainda não está 100% ocupado, estão naquele cheque final de documentação, tem aí um tempinho de 10 minutos, 5 a 10 minutos, esse é o horário perfeito. Você vai, não tem ninguém no banheiro, está tranquilo, você consegue ir e voltar para o seu assento a tempo de preparar para a decolagem. Então está bem tranquilo. Quando é voo longo, então, que eu às vezes troco o pijama, boto o pijama, esse é o horário perfeito. Tá? Gente, trocar pijama e colocar pijama é primeira classe, né? Não, na econômica também dá, Fernanda. Dá nada? Dá. Não acredito que você faz isso na econômica. Faço na econômica, fico bonito de pijama lá. E aí ainda levo meu chinelinho, fico com a minha meia, com meu chinelinho, faço tudo isso antes de decolar sem nenhum problema, tá? As pessoas não ficam te olhando não, Edson? Olha assim, eu acho que muitos olham de inveja. Por que eu não estou fazendo isso, tá? E como é Mas, que é claro, esse pijaminha? Vamos alto lá. Pijama é de camisa comprida, é tipo um moletom e calça comprida, é um moletom na verdade, entendeu? Então, eu tô tranquilo, eu tô com moletom, só que ele é bem fininho, uma malha bem fininha. Então, camisa comprida e calça comprida, tô bem vestido, só que eu tô bem confortável para fazer um voo aí de 15 horas, 14 horas, 12 horas, tô tranquilo, tô bem na fita. Já não é mais tranquilo você já ir com esse aerolook, não? O moletomzinho? Pois é, se eu viajar com moletom seria o perfeito. Para mim é o perfeito, mas às vezes grande parte das viagens, Fernando, viagem longa, às vezes eu tenho que passar para fazer uma coisa antes em São Paulo, faço uma reunião e aí é mais complexo. Ou então, fazer essa troca antes do embarque, também é possível no aeroporto. Mas
não tem jeito, né? Às vezes você já está na sala VIP, aí você não quer trocar lá. Enfim, eu troco do avião, não tem problema não, viu, Fernanda? Os ouvintes estão reagindo aqui, dizendo que já viaja de moletom. Então, é o ideal. É o ideal. Viajar de moletom, para mim, é perfeito. Quem viaja de moletom, eu acho que as pessoas têm que entender que tem que viajar confortáveis. Essa é a primícia, tá? Então, assim, Fernanda, hora de ir ao banheiro, então tem horas que são proibidas mesmo. Então, decolagem, aterrissagem e horário que acendeu a lâmpada de não se locomover, porque aí você tem um problema de turbulência e segurança. Então, esse não é horário de ir ao banheiro. E também, ressaltando, do mesmo jeito que os comissários travam as portas na aterrissagem, eles travam as portas também durante o período de turbulência. Então, existem essas oscilações e é por segurança, então nesse período não dá para ir ao banheiro mesmo. A outra dica também, em voo longo, Fernanda, você acorda, você dormiu. Quer dizer, comeu, dormiu, descansou, relaxou, e aí o avião vai se preparar para serviço de bordo, tá? Então, tem o serviço de bordo. É imediatamente após o serviço de bordo. Então, na hora que estiverem recolhendo, se tiver brecha, já vai logo, entendeu? Porque aí você evita, porque depois que acaba o serviço de bordo inteirinho e que eles recolhem as bandejas todinhas, forma-se uma fila muito grande, porque todo mundo quer ir ao banheiro nesse horário. E eu já vi muitos voos que às vezes não dá tempo, porque se o serviço de bordo for feito próximo da aterrissagem, aí vai ficar pouco tempo para você ir ao toalete, as mulheres querem retocar maquiagem, querem se preparar para aterrissagem, enfim. Então, o ideal é você ficar atento. Imediatamente tirou sua bandeja, se der, já vai, porque você vai ajudando, inclusive, aos outros colegas. E atenção, faz parte da boa educação deixar o banheiro minimamente limpo para o próximo passageiro. Então, não custa passar um papelzinho na pia para secar, para não deixar tudo molhado, porque as pessoas normalmente vão escovar os dentes, vão fazer uma série de outras atividades no banheiro. Então, deixe o banheiro pronto em respeito a quem vem depois. Isso é importante lembrar, faz parte da boa educação. Aí é mesmo, tá? Outra coisa... fala, Fernanda. Perdão, você falou que é uma hora boa de ir ao banheiro logo depois do serviço de bordo. Agora, aquele chato que você tá com a sua bandejinha aberta, né, com a comida em cima, ele pede para levantar. Aí não tem jeito, né? Se ele tiver bem apertadinho, você vai ter que segurar a bandejinha e deixar ele passar, principalmente se você estiver no meio, né? Se você estiver na ponta, no corredor, dá até para você sair, tá? Fica a dica aí para os nossos ouvintes, a grande maioria dos aviões hoje, o apoio de braço da cadeira do corredor, se você pressionar um botãozinho no final dela, ela levanta. Isso para ajudar as pessoas com dificuldade de acessibilidade. Então, se você estiver no corredor, você consegue levantar o braço e sair sem problema nenhum. Agora, esse é o ideal, porque eles estão, às vezes, passando o serviço de bordo ainda, você já pode usar o banheiro com folga, não tem ninguém no banheiro. Fica a dica para as pessoas que estiverem sentadas no corredor. Agora, quem estiver sentado no meio, vai ter que pedir licença, todo mundo segurar a sua bandejinha e ele passar. Porque às vezes tem intercorrência, tem gente que precisa ir imediatamente. Ou então, uma hora também legal, Fernando, é logo quando você acorda, antes de passar o serviço de bordo ainda pela manhã, também você ir ao toalete nesse horário. Aí você já prepara tudo. Eu normalmente faço isso antes do serviço de bordo. Já tiro o meu pijama, já boto minha roupa de embarcar, já faço tudo, já fico prontinho, tomo meu café e depois é só escovar os dentes. Agora, Fernanda, tem outras regras básicas também, né? Vale. No conjunto, né? Por exemplo, o importante, antes do embarque, ter o cartão de embarque à mão e os documentos quando você entra na fila, porque você acaba atrasando. Então, eu vejo muita gente com cartão de embarque, aí quando eles vão escanear o QR Code, a pessoa vai abrir a bolsa, vai tirar a carteira, para pegar a identidade, para conferir, então acaba atrasando o embarque. Então, é sempre bom ter o cartão de embarque e
o seu documento à mão, porque isso agiliza o embarque. Respeitar o lugar marcado e respeitar as prioridades. O avião, as companhias aéreas no Brasil têm embarque de preferenciais por lei. E isso é só no Brasil. O resto do Brasil, fora do Brasil, não existe preferenciais por lei, tá? Não tem isso. Todo mundo vai para a mesma fila. Mas existem a ordem número 1, número 2, número 3, já de acordo com o programa de fidelidade da companhia aérea, de acordo com a tarifa adquirida, enfim. Mas respeitar isso, por quê? Evitar de voltar, porque você entra na fila, aí acaba voltando. Companhias americanas estão estudando uma multa para quem desrespeitar a ordem de embarque, porque tem os engraçadinhos que entram na fila número 1 e ele é da fila número 5. E aí atrapalha tudo, ele tem que voltar, tem que sair. Então, eles estão estudando uma lei, uma penalização para quem entrar em fila errada. É importante também, assim que entrar no avião, você imediatamente se acomodar no seu lugar com mais rapidez possível para dar passagem às pessoas que vão buscando os seus assentos. Guardar a sua bagagem de mão corretamente, aí respeitando limite de tamanho, que é importante, manter o celular no modo avião antes da decolagem, usar fone de ouvidos ou ouvir no celular ou tablet com fone de ouvido em respeito ao vizinho, para não ficar fazendo barulho sem necessidade, diminuir a luminosidade da tela do seu laptop, do seu tablet, do seu celular, porque as pessoas querem ou descansar e aquela luz acaba perturbando, né? Manter sempre o cinto afivelado, mesmo quando não estiver aceso, mas por segurança, se for uma viagem longa, e seja gentil com a tripulação e com os outros passageiros. Educação a bordo nunca sai de moda, tá, Fernanda? Isso aí. É isso aí que vai fazer a sua viagem, a sua experiência de viagem ser a melhor e a mais agradável possível. Patrícia, o que nossos ouvintes estão contando aí? Pois é, Fernanda, sobre o pijama que o Edson falou, nós temos aqui um ouvinte que mora nos Estados Unidos, o Lenaldo, dizendo que por lá é normal as pessoas andarem de pijama até em supermercado. É verdade, o americano vai de pijama para o supermercado. Isso é verdade. E eles não têm o menor pudor com isso, não. E ainda vão com aquelas pantufazinhas deles, tá? Mas isso é hábito deles. A gente, imagina, aqui eles tacam pedra, você está com pijama pelo aeroporto. Mas o americano não quer nem saber disso, não, viu? O Edson, e aproveitando também, né, assim, quando a gente tem criança, a gente tem que dar meio que uma organizada também nisso, né? Claro, as crianças fazem parte desse universo, então tem que combinar mesmo, a hora de ir ao banheiro. Vamos antes de embarcar, vamos todo mundo ao banheiro? Beleza, já te dá uma tranquilidade no processo de embarque, para não chegar e sentar e querer ir. Antes de aterrissar, e mesmo durante o voo, porque o que eu estava falando, criança, dependendo da idade, eu lembro dos meus filhos, eles botavam a mão assim, xixi, pronto, já era, tá no horário. E como é que faz com o avião pousando? O comissário não vai deixar, o banheiro tá fechado, então gera um transtorno muito maior. O ouvinte está dizendo que você é chique, tá? Ah, não, não sou não. Eu só acho o seguinte, a gente tem que viajar com conforto. Eu aprendi isso a duras penas, tá, Fernando? Antigamente a gente viajava, eu sou de uma época que a gente tinha que viajar de blazer. Presta atenção, quando as companhias nos davam um upgrade para executiva e tal, tinha que ir de blazer. Tem companhia até hoje, Qatar Airways, atenção aí. Que exige isso? Por exemplo, quando o bilhete eles nos fazem a concessão, tem que viajar de blazer. Eu já vi, por exemplo, comandante de avião, da Qatar mesmo, embarcando em Guarulhos, ele recebeu o upgrade, mas ele não estava pilotando, ele estava de férias. Recebeu o upgrade, mas ele não tinha paletó, não pôde ir para a executiva, teve que ir para a econômica. Muito bom. Edson, até quinta que vem, hein?
Até quinta.